Quando ainda não havia aviões, houve um povo que desafiou as tormentas do oceano e povoou as ilhas, então ainda desconhecidas. Sem as máquinas do nosso tempo, foi com a sua força física que desbravou matos e tornou as terras aráveis, acreditando sempre que quem semeia colhe. Seguiram-se primaveras e verões de abundância, mas houve que atender os solos e lutar contra os invernos adversos para se conhecer bem o que melhor se adaptava à produção, que era sustento e também forma de fazer comércio. Aqui nos Açores, após a descoberta, os primeiros povoadores, quase todos eles portugueses de origem continental, para garantia da sobrevivência, fizeram o transplante do modelo económico da Europa do Sul, caracterizado por uma agricultura baseada na produção de trigo, de vinho e de azeite, a que ainda acrescia a criação de gado e a faina da pesca. Após o povoamento, a par da agricultura de subsistência, os homens experimentaram sempre culturas exóticas suscetíveis de gerar lucro no comércio internacional. Durante cerca de 200 anos, entre os séculos XV e XVII, o pastel gerou o nosso comércio mais lucrativo. Um comércio que suscitou a chegada aos principais portos açorianos, a Angra e a Ponta Delgada, de muitos mercadores estrangeiros do Eurostrato, sobretudo ingleses. No chão de lajes negras ou de fragmentos soltos de lava, as videiras surgiam de verde viçoso e os bagos que perfumaram o ar amadureceram na paisagem da majestosa Montanha do Pico, que se tornaria símbolo de bom vinho. Na terceira, foi o local dos biscoitos que prometeu produzir do melhor, e na Graciosa a promessa cumpriu-se, generosamente. Nos Açores, a partir de meados do século XVII, acontece a chamada Revolução da Vinha, caracterizada pelo aumento das colheitas, caracterizada fundamentalmente pela melhoria da qualidade dos vinhos. Nestas circunstâncias, o nosso vinho, que até então tinha sido fundamentalmente um ingrediente alimentar, passa também a ser um bem transacionável, suscetível de ser comercializado internacionalmente e de gerar a acumulação de riqueza. Nos Açores, a partir do século XVII, a Revolução da Vinha deriva fundamentalmente da extensão do povoamento até às ilhas mais periféricas do Grupo Central, com solos vulcânicos pedregosos mais propícios para a cultura dos vinhedos. Há ilhas que então se destacam mais do que outras na produção vinícola e à cabeça de todas elas aparece-nos necessariamente a Ilha do Pico. O trabalho árduo prolongou-se por muitas estações. Foram invernos, primaveras e verões, dias frios, dias amenos e de calor imenso. Anos feitos de trabalho suado, mas com retornos compensadores. Até que as pragas e doenças vieram desfazer o que era próspero e transformar o sonho em luta, quase em glória. Aquilo que foi em tempos uma atividade muito próspera na região, sofreu um rude golpe com a introdução de pragas e doenças que vieram do outro lado do Atlântico, vieram do continente americano, principalmente o oídio e a filoxera. A partir de determinada altura, a viticultura ficou completamente arruinada, sobrevivendo apenas algumas bolsas de resistência de alguns viticultores que queriam preservar aquilo que tinha sido a grande riqueza da região e mantiveram esse património genético importantíssimo, que são castas brancas de excelente qualidade e algumas delas exclusivas da região, como o Arinto dos Açores e o Terrantez do Pico. A somar a estas, o Verdelho, que foi e ainda é famoso. E dessas bolsas de resistência foi possível fazer aquilo que observamos hoje, que é a recuperação de extensos campos de vinha que estavam abandonados e agora estão ocupados com essas castas de nobres e de excelente qualidade e que proporcionam vinhos que estão no mercado e que são apreciados por toda a gente. Confiantes, os viticultores, tal como noutros tempos, acreditaram e rapidamente concluíram que vale a pena soar de novo, porque o chão das ilhas
e o calor do sol é o mesmo que durante séculos foi a glória da viticultura açoriana. Por isso, hoje, os vinhos dos Açores apresentam-se com personalidade própria e marcam a sua presença impondo-se pelas suas características únicas. Vamos apreciar um vinho da região autónoma dos Açores, nomeadamente da Ilha Terceira e da região dos Bescudos. É um vinho feito à base da casta verdelho, normalmente apresentam cores bastante citrinas, ou seja, cores esverdeadas intensas e um aspecto bastante brilhante. Apresenta também aromas, sobretudo frutados, lembrando sobretudo os frutos citrinos. Em termos de aroma, é um vinho com uma acidez bastante acentuada, mantendo uma certa fresquidão na boca e uma persistência no final. De facto, esta vinha deve ser uma vinha com uns 300 ou 400 anos de existência, já teve várias modificações, teve viradas. Neste momento está com duas castas, o verdelho e o tarantês. Este vinho, de facto, é um vinho de grande qualidade, é o tal vinho que ainda hoje os mais antigos falam que esteve em mesas dos czares, do Papa, dos reis de Inglaterra, por aí fora. Vamos passar para outra região, a região do Pico, com a denominação de origem, e apreciar um vinho que é produzido à base de 3 castas tradicionais: o arinto, o verdelho e o terrantês, embora este vinho tenha como casta base o arinto. É um vinho que apresenta uma cor palha muito clara, portanto uma cor bastante definida, brilhante. Em termos de aroma, apresenta um aroma bastante floral, que é característico da casta arinto. Na boca é um vinho mais redondo, portanto com acidez equilibrada e que denota um final de boca bastante persistente. Faz-nos lembrar algumas notas citrinas também e alguma sabor a algumas algas. É um vinho também bastante interessante e que nota as características dos vinhos do Pico. Não podíamos esquecer a nossa tradição centenária das nossas castas nobres, o verdelho, o arinto e o terrantês, os quais já começámos a produzir em 2011, que temos feito vinhos, monocastas e blends que têm conquistado mercados quer nacionais, quer internacionais. Vamos provar agora um vinho da Ilha Graciosa, da região de Graciosa, e que é produzido à base da casta verdelho com algum arinto e boal. As duas castas mais importantes deste vinho são realmente o verdelho e o arinto, que lhe dão uma cor bastante interessante, ou seja, uma cor palha muito leve com tonalidades verdeadas. É um vinho bastante brilhante. Em termos de carga aromática, apresenta um aroma intenso e frutado. Na boca apresenta algum volume e sabor a frutos, nomeadamente os citrinos e algumas frutas frescas. Sou produtor das castas de vinho, de uva verdelho e arinto. São as castas tradicionais, são castas que estão adaptadas à ilha, são castas que têm um vinho de qualidade, castas que se têm adaptado bem e tem sido perfeitamente a casta que melhor resultados tem dado aqui na ilha. Vamos agora apreciar um vinho da ilha de São Miguel, produzido à base da casta Fernão Pires e verdelho. A casta Fernão Pires foi uma das castas que foram introduzidas recentemente nos Açores e que tem alguma adaptação às nossas ilhas. O verdelho
serve aqui como complemento de estrutura a esta casta. Em termos de cor, é um vinho bastante claro, ou seja, com a cor citrina esverdeada, bastante notada, e apresenta-se bastante brilhante. Em termos de aroma, é um vinho complexo e intenso, com aromas florais e alguma fruta. Na boca apresenta um bom volume, uma acidez bastante equilibrada e um final de boca, embora curto, mas que deixa uma pequena memória. Esta é uma experiência nova, feita aqui num hectare de terreno de Pedra Pomes, de onde existem duas castas tradicionais dos Açores, o Verdelho e o Terrantejo do Pico. Penso que todas as pessoas deviam olhar com muito bons olhos para essas castas, visto que elas são autóctones dos Açores e devemos preservar aquilo que é nosso. A benção que veio do chão e do sol, aliados à persistência dos que, talvez por afetos, não quiseram destruir a tradição, deram assim a continuidade a uma herança que fez história, que ultrapassou horizontes, que honra o presente e cuja fama irá certamente atravessar os tempos. Estamos num chão que durante séculos deu uva, fruto de um trabalho de gerações. Trabalho, acima de tudo, persistência, porque estamos sobre pedra, sobre lava. Toda esta pedra, uma a uma, teve que ser trabalhada e colocada de modo a dar a devida proteção à vinha e, deste modo, ela receber toda a energia suficiente para um amadurecimento e uma maturação que se quer sempre e cada ano melhor. Porquê? Para que tenhamos um melhor produto. E chegamos a esse ponto, exatamente a este ponto, que é o melhor produto. Foi aproveitar com o saber de hoje, com as tecnologias, aproveitar o melhor que essa cultura da vinha, que foi aperfeiçoada ao longo de séculos, e pegar nela agora e transportar para os nossos dias com as novas tecnologias e fazer um produto de referência. Esse produto de referência é o que absorve todos estes elementos da natureza, esta proximidade ao mar, essa casta verdelha que é única, que tem uma película tão fina que é péssimo porque influencia em tudo aquilo que é negativo, mas em contrapartida recebe e tem a capacidade de absorver todos estes elementos únicos desta paisagem, desta ilha, destas pedras e destes séculos de história. Foi com as mais fortes forças da natureza e com a paixão ardente dos homens que se construíram os vinhos que pelo mundo marcaram presença e se tornariam famosos. Ora, estamos aqui numa vinha dos Biscoitos, onde encontramos uvas da casta Verdelho, uma das castas com melhor produtividade e melhor qualidade na nossa região. Com ela podemos produzir tanto vinhos de mesa como vinhos licorosos e podemos caracterizá-la por ser uma casta bastante aromática, com uma acidez e com uma mineralidade únicas, que criam vinhos, como disse, quer de mesa, quer licorosos, únicos em qualquer parte do mundo. Majestosa, a montanha ergue-se como rainha do tesouro que a rodeia. À sua volta, jazem quilómetros de basalto escuro, lajidos enrugados de lava esculpida há mais de 1 milhão de anos e de corrais erguidos com pedra solta, local onde habitam segredos e cumplicidades ancestrais. O Parque Natural da Ilha do Pico foi um parque que foi criado em 2008, é o maior parque natural dos Açores. Abrange 22 áreas protegidas, que vão desde a Montanha do Pico, o ponto mais alto de Portugal, passando por diferentes áreas com importantes endemismos do ponto de vista da biodiversidade, uma geodiversidade também muito rica, passando também por uma área única no mundo, que é a paisagem da cultura da vinha da Ilha do Pico, classificada como Património Mundial da Unesco em 2004. E conseguimos neste Parque Natural haver uma junção entre o património natural e o património cultural. Esse é um grande desafio. Esta paisagem classificada pela Unesco como Património Mundial da Cultura da Vinha realmente é uma aliança entre o homem e a natureza, porque o homem, de uma forma única, conseguiu, de um solo completamente improdutivo, que é a rocha negra, o basalto negro que existe na Ilha do Pico,
conseguiu transformar essa rocha numa paisagem produtiva, conseguiu produzir vinho a partir da pedra. Quando o vulcão fez estremecer a terra, talvez já tivesse tido o propósito de que, com a lava que jorrou e com as pedras negras que rolaram em costa abaixo, se plantassem cepas e se levantassem pedras, e daqui um dia estas características fossem reconhecidamente distintas e únicas. A paisagem é absolutamente, digamos, inolvidável e única e, portanto, a Unesco, obviamente, não punha em causa o valor do bem. A única coisa que punha era, primeiro, sobre se estas pedras organizadas desta maneira eram originais, obviamente que não, porque os tremores de terras ou as diferentes intempéries faziam com que, sucessivamente, digamos, o sistema fosse aperfeiçoado. Portanto, as pedras eram as mesmas, da maneira como estava construído, não. Segundo, digamos, a necessidade, e isso sim era muito valorizado, da dimensão do território ser relativamente grande, não ser pequeno. Portanto, a escala da Unesco, digamos, aquilo que é património mundial, não pode ser uma microescala. E, portanto, a necessidade que nós tivemos de apresentar um conjunto de soluções administrativas, legais, legislativas, por forma a que o terreno pudesse vir a ser outra vez reocupado. Portanto, que a paisagem pudesse deixar de ser ocupada pela vegetação e passasse a ser outra vez trabalhada pelo homem. Questão fundamental. Outra questão foi também, digamos, todos os estudos que se fizeram para, digamos, em vez de o terreno ser loteável, não havendo agricultura, obviamente o terreno era negociado nas questões imobiliárias e, portanto, oferecer aos moradores, aos proprietários, alternativas para que o terreno fosse agricultado e não fosse vendido enquanto terreno ou para construir moradias. Outras questões era o apoio inequívoco da população a todo este processo, é uma questão fundamental, e isso foi conseguido. O terceiro, eu diria que era as garantias que o terreno não fosse, digamos, alterado. Fundamental também é que a paisagem tivesse vida e, portanto, essa vida significava valorizar todos os traços culturais, desde os lugares, os pequenos armazéns, as pequenas construções que demonstravam a utilização humana e a forma tradicional. E, portanto, foram feitos vários estudos técnicos, apresentados vários documentos que, no fundo, refletiam esses bens. Por último, dizer que aquilo que se vê ainda é muito pouco daquilo que era. Todo o terreno, a maior parte do terreno ainda está não ocupado, ainda não está, digamos, em uso agrícola outra vez e o vento penteia, digamos, a vegetação e esta ligação da montanha até ao mar aparentemente suave, descendo suavemente, digamos, é falsa, porque por trás daquela vegetação imensa está todo um território fantástico em que a estrutura dos corrais, digamos, chega a estar até na vertical. Portanto, acompanha um terreno muito revolto, muito acidentado, com muitas canadas, com muitos caminhos e que, portanto, digamos, o futuro para a valorização deste mesmo território é que, com o tempo, se possa ir descobrindo esta paisagem que está, neste momento, creio, a 10% a descoberto. Hoje, os vinhos produzidos nos Açores exibem-se sem complexos a par dos melhores e mais famosos. Confirma-se que, sendo a aliança clima-solo uma dádiva, cabe ao homem aplicar rigorosamente o seu conhecimento e, assim, valorizar o vinho dos Açores. A certificação dos vinhos é um processo que passa por várias etapas, que se inicia com o controle do encepamento nas vinhas, passa depois pelo controle da vindima, pelo controle de todo o processo de vinificação e numa fase final pelo controle da qualidade, que é feito em laboratório e também pela análise sensorial pela nossa Câmara de Provadores e posteriormente controlamos o engarrafamento e rotulagem. E é isto que garante ao consumidor que estão na presença ou que estão a adquirir um produto dos Açores de qualidade certificada.
Esta é uma história construída ao longo de séculos por um povo que optou por aqui viver, que encontrou no chão basáltico alguns dos segredos para, logo depois, nele lidar com arte e paixão os frutos que se tornaram delícias.